Paz do Senhor, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou deixar aqui uma palavra, quarta-feira, pro teu coração. Algo que eu sei que vai servir de resposta para muitos que estão aqui. E a palavra se encontra em Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52, que diz assim no subtítulo: O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. E eu quero começar aqui já dizendo que você precisa ter uma fé que incomoda. Você precisa ter uma fé que incomoda. Você precisa ter uma fé que abala. Você precisa ter uma fé que incomoda quem está do teu lado. Você precisa ter uma fé que incomoda o inferno. E só você sabe os momentos de dificuldades, momentos de dor, momentos de perca. Só você sabe o que você tem passado. E a tua fé, ela precisa incomodar. O cego Bartimeu, nós vamos ver aqui no texto que ele não tinha visão, óbvio, né? Ele era cego. E ele apenas era cego, mas ele ouvia. Creio eu que ele já tinha ouvido da fama de Jesus, percorrer por toda a cidade. Ele ouvia. E a palavra do Senhor vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele não estava vendo, mas eu creio que em algum momento da história desse cego, ele estava crendo que um dia o milagre dele ia chegar. O milagre dele ia chegar. E eu não sei, talvez por quantas, sei lá, se ele andou, se ele tentou pedir ajuda para alguém, eu não sei. Mas a palavra vai nos dizer que ele mendigava. Ele mendigava. E talvez aqui ele estava mendigando ajuda, mendigando atenção, mendigando que alguém, dependesse de alguém para poder alguém levar ele até Jesus. E creio eu que ninguém levou ele até Jesus. E eu creio aqui piamente que muitas das vezes Deus fecha corações das pessoas para não nos ajudar. Para que nós mesmos venhamos a depender somente do Senhor, que venhamos a buscar a face do Senhor, que nós venhamos buscar a presença dEle, sem ter muletas. E aqui eu vejo como se Jesus tivesse tirado todas as muletas desse cego, para que ninguém ajudasse ele, mas que ele continuasse clamando, porque se as muletas estivessem do lado dele, se as pessoas estivessem ao lado dele, ele não somente seria aí, um cego, né, visual, mas ele ia estar dependente de pessoas para chegar até Jesus. E Jesus, em momentos da nossa história, óbvio que vão ter momentos que nós vamos sim precisar de ajuda das pessoas, e óbvio que nós precisamos, mas chega um momento da nossa história que aquilo, milagre que Deus quer fazer na minha vida, na tua vida, é só você e Ele, é só você e Ele, não pode ter mais ninguém do teu lado, é só você e Ele, é só você e Ele. Só que esse cego ficava mendigando, e ele mendigava pedindo atenção, mendigava pedindo ajuda. Só que nesse processo, esse cego em nenhum momento ele parou de clamar. Esse cego em nenhum momento ele parou de crer. Ele não via, mas ele ouvia. Ele não via, mas ele ouvia. E a fé não vem por aquilo que eu vejo, e sim por aquilo que eu creio. Então ele recebeu a palavra. Ele ouviu falar da fama de Jesus, então ele não via. Mas ele estava crendo que em algum momento da história, algum momento da vida dele, o milagre ia chegar. Ia chegar de uma forma que
Ele talvez nem imaginasse, de uma forma que ele não esperava, mas o milagre dele ia chegar. Porque ele cria, ele não estava vendo, mas ele cria. E a palavra vai nos dizer que a multidão, Jesus ele vai chegar nessa cidade e as pessoas, a multidão que estava junto com Jesus, junto com os discípulos, ele ouve a fama, ele ouve as pisadas de Jesus. E quando Jesus chega, é diferente. Quando Jesus chega, não tem mais como as coisas ficarem do mesmo jeito. Quando Jesus chega, as coisas começam a se alinhar. Quando Jesus chega, até o que estava dando errado passa e começa a dar certo, porque Jesus é aquele que muda cenários, que muda rotas, que muda percursos, natureza, ele muda todas as coisas para abençoar um servo e um filho dele. Jesus, ele muda tudo para poder abençoar um filho do qual clama. E aqui nós vemos que esse cego, Bartimeu, ele vai falar que ele é filho de Timeu. Ele começa a clamar a Jesus, porque ele ouviu, ele sentiu no espírito dele, ele sentiu que as pisadas e as pegadas era de alguém que tinha poder, era de alguém que podia mudar a situação, era de alguém que podia fazer algo por ele. Coisas que muitos não fizeram por ele. Mas ele sabia que alguém estava chegando para fazer algo por ele. E a Bíblia vai nos dizer que esse cego, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão começou a ficar incomodada com esse cego. E quanto mais a multidão pedia para que esse cego falasse baixo, que ele se calasse, que ele parasse de chamar a atenção, mais ele clamava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E talvez você seja aí esse cego que não está vendo nada e quer ver, e o Senhor está falando assim: mas eu já te mostrei tudo. A fé não vem, você não precisa ver primeiro. Você precisa crer primeiro para você viver e para você ver. Você não precisa receber, porque quem é aquele que recebe não é fé. Não é fé. E talvez muitos já se levantaram para você, pedir para você desistir da sua família, pedir para você desistir de um sonho, pedir para você abrir mão de coisas que não são teus sonhos. São sonhos de Deus que as pessoas estão pedindo para você desistir de sonhar, desistir de continuar clamando, desistir de continuar pedindo. E esse cego não se importou. Ele não tinha já reputação, gente. Esse cego não tinha reputação já nenhuma. Então, se ele tinha ou não tivesse, ele já tava nem aí. Se ele ia perder ou se ele ia ganhar alguma coisa, mas ele sabia que perder ele não ia. Porque só pelas pegadas, o espírito dele estava sendo ali reavivado. Só pelo caminhar de Jesus que estava ali naquele meio. E ele continuou clamando: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto a multidão pedia para que ele se calasse. Quantos já não se levantaram? Até mesmo o inferno já se levantou, colocando mentiras na tua mente aí, ó, sobre a sua vida, falando que você não vai conseguir, que esse sonho não é para você, que isso é impossível. Você vê a volta do seu filho para a casa do Senhor, enfim, a sua família ou seus pais servindo ao Senhor. Que você não vai engravidar, que você não vai gerar, que você não terá que você não terá um casamento abençoado. Quem é que foi que disse isso? A multidão tenta nos calar, as circunstâncias ao nosso redor, os cenários tentam nos calar, gritam todos os dias para que a gente cale e não clame. Só que quem quer resposta precisa perguntar. Quem quer resposta precisa perguntar. Quem quer resposta precisa perguntar. Quem quer resposta precisa clamar. Quem quer resposta precisa ir atrás de uma pergunta. Quando eu pergunto, eu tenho alguma resposta, nem que se ela for sim, não ou espere, mas eu recebo, ou até mesmo um silêncio. Mas nunca desista. Isso nós nunca, jamais vamos ouvir de Jesus.
Nunca vamos ouvir de Jesus, só recebe resposta quem pergunta. Você está perguntando para Jesus? Você está perguntando para Jesus? Talvez se você esteja falando, Laís, eu não tenho recebido as respostas de Jesus. Mas será que você tem clamado? Será que você tem buscado? Será que você tem orado? Laís, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho me consagrado e o Senhor está quieto. Mas continue falando, porque assim como foi na vida do cego de Bartimeu, na vida desse cego, um dia a resposta chegou para ele. E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida. A resposta do Senhor vai chegar sobre a sua vida. Mas não desista de orar, não desista de clamar, não desista de orar, não desista, não desista, não desista. Não desista, porque os que alcançaram milagres foram todos aqueles que não desistiram, foram todos aqueles que não abriram mão, mas chorando, sangrando, doendo, não desistiram. Alcançaram a promessa pela persistência de orar, pela persistência de crer no milagre. Eu não tenho mais esperança, mais uma voz lá no fundo ecoando dentro de mim falando, eu creio que eu receberei o meu milagre no tempo apropriado do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E a resposta de Jesus só vem quando nós perguntamos. A resposta de Jesus só virá quando nós perguntamos a Ele. E esse cego, ele não desistiu de clamar, ele não desistiu de orar, ele não desistiu de buscar o socorro bem presente na hora da angústia. Ele sabia que o único que podia socorrer ele era um mestre, era Jesus. O nome do milagre dele tinha um nome, era Jesus. E ele clama, e ele clama, e ele clama, e as pessoas, e a multidão pedindo para ele se calar. Quem sabe o diabo já até não falou para você desistir, que isso aí não é para você, que isso é loucura, que você não vai viver. Olha onde você mora, as coisas que você tem. Olha da família de onde você veio, você não vai conseguir. Quem é que foi que te disse isso? E o Senhor está dizendo hoje, continue clamando. Clame, 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 clame. Não pare de clamar, não pare de orar, não desista, porque vai valer a pena a tua espera. Esse cego, a espera dele valeu a pena. A espera dele valeu a pena porque um homem que não via passou a ver, e esse era o maior desejo do coração dele, era ver. E o Senhor realizou conforme a vontade do coração dele. É isso que a palavra do Senhor fala, que o Senhor realiza os desejos do nosso coração. O Senhor, ele realiza os desejos do nosso coração. Quando o Senhor, ele para e vai chamar aquele cego, ele se compadece, ele se compadeceu, ele olhou, e um olhar do Senhor, um olhar de Jesus muda todas as coisas. Quem é esse o Rei da Glória para se preocupar com pessoas tão pequenas como nós, pessoas que não são boas como nós? Mas Jesus, ele parou e ele olhou para ajudar aquele cego. E aquela mesma multidão que estava pedindo para ele se calar, Jesus foi falar para aquela multidão, chama ele, pede para que ele venha até aqui. Veja que aqueles que estavam apontando, julgando ele, Jesus usou os mesmos para ir pegar ele e levar até a presença de Jesus. E ele vai até a presença de Jesus. E aí Jesus faz a pergunta que ele tanto talvez queria ouvir, mas talvez eu falo que Jesus, ele é até humorado, porque Jesus já não sabia qual era o milagre que ele queria, mas Jesus perguntou para ele, porque Jesus queria ouvir da boca dele aquilo que ele queria. E muitas vezes nós nos calamos porque a gente acha que Jesus já conhece toda a minha história, ele já sabe que eu preciso, mas Jesus nunca se cansará em ouvir você. Jesus nunca se cansa de te ouvir. Jesus nunca se cansa de te ouvir. Ele quer ouvir de você todos os dias, ele quer ouvir. Não é uma reza, mas é um clamor. É um clamor. Busca a minha presença, me busca, porque eu tenho resposta para a tua vida. Eu tenho resposta para você daquilo que você está desejando, daquilo que você está sonhando. Eu não me esqueci. Está cravado na palma das minhas mãos. O teu nome, a tua história, os teus sonhos estão cravados na palma das minhas mãos. Eu não me esqueci. Mas clame, pergunte a mim, porque eu vou realizar muito mais aquilo que você me pediu, muito mais aquilo que você tem clamado, pedido, buscado, sonhado. Eu realizarei mais aquilo que você tem buscado, mais aquilo que você tem esperado da minha parte, porque sou eu, Deus, que surpreendo. Sou eu, Deus, que surpreendo o homem. Aquilo que é surpresa para o homem, para mim não é. Para mim é apenas a manifestação da glória do meu Pai sendo revelada através da vida de vocês. Então é o meu prazer abençoar vocês. É o meu prazer em realizar os sonhos de vocês. É o meu prazer que vocês andem, caminhem comigo. É o meu prazer que vocês tenham intimidade, comunhão comigo.
E aí esse cego fala: Jesus, eu quero ver. E aí Jesus vai dizer para ele. E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Por que Jesus, toda vez que Jesus vai operar um milagre, ele fala: Vai, a tua fé te salvou? Porque antes de chegar, a pessoa precisou crer. Crer. E quando ela crê, não há nada que seja impossível, que não possa acontecer, porque ela creu na fé chamada Jesus. Ela creu piamente naquele que pode realizar, naquele que pode fazer. Então, se você não tem fé mais para crer nesse milagre que você está clamando, peça fé ao Espírito Santo. Peça fé que Ele te dará fé. Ele te dará fé para que você creia, para que você alcance o milagre, para que você alcance a vitória no tempo aprazível do Senhor. E você viverá, porque não há nada, absolutamente nada que possa ficar em pé, nada que resista. Quando nós clamamos ao Senhor, não há nada que possa ficar em pé, não há nada, não há montanhas, não há vales, não há profundezas, não há nada. Jonas clamou do mais profundo abismo que ele estava. E Deus ouviu a voz de Jonas e tirou ele daquele peixe. Tirou ele da boca ali, da barriga daquele peixe. Deus tirou. Deus tirou. Você acha que Deus não vai ouvir a tua oração? Ei, se o diabo estava falando para você que Jesus não está ouvindo a tua oração, para você parar de orar que não vale a pena, eu vim aqui como boca profética para declarar para você: ei, Jesus está ouvindo a tua oração, vai valer a pena, não desista de orar, não desista de clamar. Esse cego viu, você também irá ver os milagres, os propósitos, os sonhos de Deus se cumprindo e se realizando na tua vida. Então não pare de orar, não pare de clamar, ainda que as circunstâncias gritem para você se calar, ainda que pessoas digam e gritam, estão gritando aí para você parar de adorar, parar de clamar, porque não vale a pena. É mentira, continue clamando. Quanto mais multidão se levanta, quanto mais o inferno se levanta, você pode ter certeza, entender isso, que mais perto do teu milagre você está, mais perto do teu milagre você está, e nada impedirá o agir de Deus sobre a tua vida. Assim, não foi multidão, não foi pessoas, não foram discípulos, não foi absolutamente nada que impediu esse cego aqui de ver. Nada impediu esse cego aqui de ver. O único que podia ser impedido de ver o milagre era esse cego. Mas ele creu. Ele creu e por isso ele viveu o milagre do Senhor na vida dele. Então não deixe de crer. Não perca suas esperanças. Continue clamando. As tempestades se levantou, as tormentas se levantou. Parece que tem um furacão. Parece que tem um tornado. Mas veja isso. Quando as pessoas não estavam na frente desse cego, ele não tinha chances, ele não tinha nada, ele não tinha expectativas de nada. Mas quanto ele mais clamava, uma hora o mestre parou. Manda chamar ele. O mestre está dizendo hoje para você, Jesus está dizendo hoje para você: eu parei para ouvir o teu clamor, eu parei para ouvir a tua súplica, eu parei para ouvir a tua oração. Não desista, porque está chegando e você ouvirá minhas pegadas, os meus passos. Você contemplará um milagre. Assim como esse cego viu, você verá, filho meu, você verá os meus planos, meus propósitos, os sonhos que eu tenho para realizar através da sua vida, porque o meu nome será glorificado através da sua vida, para levantar pessoas, para abençoar pessoas, porque eu não te abençoo apenas para que a bênção fique em você, mas eu te abençoo para que outros possam ver, contemplar e saibam que eu sou Deus, que faço, eu não mudei, eu sou mesmo ontem, hoje e eternamente, sou Deus do passado, presente e futuro. E já estou te esperando com aquilo que você tem me buscado, com aquilo que você tem clamado, com aquilo que você tem orado. Eu te ouvi e já estou te esperando no futuro para que você possa viver os milagres extraordinários que eu tenho para sua vida. Assim como esse cego, você também verá o extraordinário da minha parte sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero que você fique aqui com essa palavra, abençoe alguém. Não fique com a bênção apenas para você, mas abençoe, seja um abençoador, seja aí um missionário, seja aí um profeta, para abençoar outras pessoas que precisam ouvir essa palavra e muitas das vezes já estão até desistindo de continuar clamando, de continuar orando, estão desistindo de pedir e clamar ao Senhor. E muitos até desistiram, acham que o Senhor não faz, mas o Senhor, Ele faz. Eu vim aqui para te dizer, como prova viva, que Jesus, Ele faz, Jesus, Ele muda, Jesus, Ele transforma, Jesus, Ele realiza sonhos.
Então compartilhe essa palavra e que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Que o Senhor te abençoe grandemente, grandemente. E não desista de orar. Não desista de clamar, porque assim como esse cego viu, você também verá. Se inscreva aqui no meu canal, compartilhe essa mensagem, ative o sininho, que terá aqui muitas mensagens, se assim o Senhor permitir, para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.